Fala galera, vamos continuar a discussão do nosso Guia de Vigilância Epidemiológica da Covid. Paramos falando das orientações de isolamento para os pacientes com síndrome gripal e para os pacientes com síndrome gripal com quadro agudo, quadro grave, por já estar aqui no agudo e no grave, parecendo que é a mesma coisa, mas não é. Então, o síndrome gripal e o paciente com o quadro mais grave. Lembrem-se que cada caso é um caso, então tem que seguir critério médico, e a questão do isolamento eu acho muito potente para a questão de prova, tá certo? Vamos agora continuar vendo, em relação às orientações de isolamento, mas agora para aqueles casos suspeitos e que não tivemos a confirmação para a Covid. Vamos cá. Então aqui, continuando o nosso material, nós paramos aqui anteriormente, falando para quadros com síndrome respiratória aguda grave, o que a Pro falou de quadro agudo, mas aguda grave, o G no final é aguda grave. E agora, para indivíduos com quadro de síndrome gripal, para os quais não foi possível a confirmação pelos critérios nem clínico epidemiológico ou clínico por imagem, mas que apresentem resultado de exame laboratorial não reagente ou não detectável, ou seja, aquela pessoa que tem pelo menos dois daqueles sintomas que nós já citamos, cefaleia, calafrio, febre, e ele não foi incluso nem critério clínico, nem epidemiológico, nem por imagem, nem laboratorial para a COVID. Então, como é a orientação desse paciente? Ele tem sintomas gripais, mas a gente não conseguiu confirmação. Então, qual é a orientação? O isolamento poderá ser suspenso desde que passe 24 horas de resolução de febre sem uso de medicamentos antitérmicos. Tem aquele paciente que chegou com síndrome gripal, ele tem febre e tem cefaleia. Então, passaram-se 24 horas sem ele usar o antitérmico, ele pode sair do isolamento, tá certo? E a remissão, obviamente, dos sintomas respiratórios. Então, se o paciente não teve nenhuma confirmação e ele consegue ficar sem febre, sem uso do antitérmico e tem a remissão dos sintomas respiratórios, não há motivo, não há porquê a gente manter esse paciente em isolamento, tá certo? Então, fica aí a observação e a importância desse dado. Para indivíduos hospitalizados com quadro de síndrome respiratória aguda grave, para os quais não foi possível confirmação, então é aquele paciente que tem dispneia, desconforto, que tem saturação menos de 95%, ele não foi possível confirmar por nenhum tipo de critério, mas ele tem apresenta um daqueles sintomas. O que vai acontecer? Caso um primeiro teste molecular, que é o PCR, venha com resultado negativo, um segundo teste da mesma metodologia, no caso o molecular, o PCR, preferencialmente com material de via aérea baixa, deve ser realizado 48 horas após o primeiro. Então, se eu não conseguir confirmar, ele está com aqueles sintomas graves, pelo menos um, e nenhum dos exames, nenhum critério clínico, nem por imagem conseguiu confirmar para a COVID, eu vou repetir os exames após 48 horas. E quais exames, Pro? O mesmo que foi feito, no caso, os exames de diagnóstico que foram feitos da mesma metodologia, para que a gente saiba se ele evoluiu ou não, e se o exame foi feito no período certo ou não foi feito, tá certo? Então fica aí a dica. Sendo os dois negativos, então, se os dois negativos, se o exame primeiro foi negativo e o segundo, que foi feito após 48 horas, com a mesma metodologia, for negativa, vamos tirar a precaução por Covid. Essa precaução é o isolamento. Então, ele sai do isolamento e atentar para o diagnóstico de outros vírus respiratórios. Então, nós não podemos ficar só observando o Covid, mesmo sendo nosso problema maior nesse momento. Nós temos que lembrar que outros vírus respiratórios circulam. Por isso que essa sigla, síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave, porque pode ser por Covid, é o que nós estamos buscando agora minimizar o dano, mas pode ser também por outros vírus. Ao receber alta hospitalar, então o paciente tem síndrome respiratória aguda grave, não é por Covid, fez 2 exames negativos, não tem clínica para Covid. Ao receber alta hospitalar antes do período de 20 dias, o paciente deve cumprir o restante do isolamento, porque ele já ficou no hospital por 20 dias,
ou em isolamento, ou após 10 dias com 2 resultados de PCR negativos. Desde que passe da mesma condição, 24 horas de resolução de febre sem uso de antitérmico e remissão dos sintomas respiratórios mediante avaliação médica. Já para pacientes assintomáticos, olha o nosso problema epidemiológico aqui, pacientes assintomáticos, né, confirmados laboratorialmente para a Covid-19, que é aquele paciente que não tinha sintomas, fez o exame, um PCR ou um teste rápido para detecção de antígeno, deu positivo, ele deve manter o isolamento por 10 dias a partir da data da coleta da amostra. Tá? Já que ele não tem sintomas, não vamos poder contar a partir dos sintomas, não vamos poder avaliar a remissão dos sintomas respiratórios e nem a questão da febre sem uso do antitérmico. Então, devemos suspender o isolamento após 10 dias da data da coleta da amostra. Então, ele não tem sintoma, fez o teste, deu positivo, ele vai entrar em isolamento e depois de 10 dias após a coleta da amostra, ele pode suspender. Não tem um critério de febre nem remissão de sintomas respiratórios porque ele é assintomático. Observação: testes sorológicos como o teste rápido, ELISA, ECLIA e o CLIA para a Covid-19 não devem ser utilizados de forma isolada para estabelecer presença ou ausência de SARS-CoV-2, por conta da sensibilidade desses testes. O teste mais sensível é o PCR. Então, esses testes sorológicos não devem ser utilizados de forma isolada para estabelecer a presença ou ausência da infecção pelo SARS-CoV. Ou seja, eu preciso associar o critério laboratorial com a clínica, o critério clínico, epidemiológico e laboratorial. Não dá para pegar isoladamente um teste sorológico e dizer tem ou não Covid, tá? Nem como critério para isolamento, nem como critério para a suspensão do isolamento. Porque eu posso manter o paciente em isolamento sem ele necessitar e ele evoluir com a situação em relação à questão psicológica, né, em relação à saúde mental. E também eu posso suspender esse isolamento com um teste sorológico e ele estando positivo ainda por conta da baixa sensibilidade. Então não podemos suspender, independentemente do tipo de imunoglobulina que nós iremos encontrar, né, nesse teste de sorologia, tá? Então fiquem bem atentos à questão da sorologia por conta da sensibilidade, principalmente ao teste rápido, ok? Então vamos sim, com certeza, tenho fé em Deus que a gente vai conseguir testes com uma maior sensibilidade para que a gente tenha resultados mais precisos e casos confirmados em tempo e casos descartados cada vez mais, tá? Então aqui é muito importante entender essa questão do teste sorológico como critério isolado para tirar ou incluir no isolamento. Para casos confirmados de Covid-19 em indivíduos severamente imunocomprometidos, a estratégia baseada em testagem laboratorial, que é o RT, que é PCR, deve ser considerada a critério médico para a descontinuidade do isolamento. Então, se eu tenho um caso confirmado de Covid-19 num indivíduo severamente comprometido, a estratégia baseada em testagem, né, de molecular deve ser considerada. Então, é ela que vai ser considerada para descontinuar o isolamento, até porque essa pessoa ela tem baixa imunidade, certo? Casos encaminhados para isolamento deverão continuar usando máscara e manter etiqueta respiratória, sempre que for manter contato com outros moradores da residência, mesmo adotando o distanciamento social recomendado de pelo menos 1 metro. Onde tem número, tem questão de prova, então fiquem atentos a essa situação. Nesse período, então, o paciente tem confirmação, o clínico, o epidemiológico, a imagem, o laboratorial, ele deve continuar usando máscara e manter o distanciamento recomendado de pelo menos 1 metro e a etiqueta respiratória também. Nesse período que ele vai estar em isolamento, a depender do caso, que possa ir para o domicílio, porque alguns casos leves, na maioria dos casos leves ou sintomáticos, eles vão ficar em domicílio. Também é importante orientar, ao caso de isolamento, a limpeza e a desinfecção das superfícies,
certo? O uso do álcool, o uso da água e sabão, conforme recomendações da Anvisa, que são outros materiais que vocês devem também ter como base para esses estudos iniciais do que a gente já tem de concreto em relação ao Covid-19. Rastreamento e monitoramento dos contatos de casos de Covid-19. Rastreamento de contatos é uma medida de saúde pública que visa. A gente não faz só com Covid, nós fazemos com tuberculose, com hanseníase, com sarampo, né, com qualquer doença que passe de uma pessoa para outra e que possa levar um risco à gravidade ou uma situação inadvertida em relação à saúde pública. Então, qual é o objetivo do rastreamento dos contatos? Diminuir a propagação de doenças infecto-contagiosas a partir da identificação de novas infecções. Então, se eu tenho um paciente que tem contato com alguém confirmado ou suspeito de Covid, eu também preciso correr atrás das pessoas porque eu posso identificar uma nova infecção. E essa nova infecção também, essa nova pessoa infectada também deve ser orientada para que a gente possa prover as medidas de isolamento de acordo com cada caso. Dessa forma, é possível, como a Pro já falou, isolar novos casos e prevenir o surgimento de uma próxima geração de infecções a partir de um caso índice, que é aquele primeiro caso identificado. Então, se eu identifico uma pessoa no imóvel, no domicílio, eu também tenho que rastrear todas as pessoas que tiveram contato com aquela pessoa confirmada naquele domicílio, para que outras pessoas não se contaminem a partir daquele caso índice, que é aquele caso que eu diagnostiquei primeiro, tá certo? Então, isso é muito importante. O rastreamento de contatos tem como objetivos identificar e monitorar os contatos próximos de casos confirmados de Covid-19, isso aqui é muito importante. Identificar oportunamente possíveis casos em indivíduos assintomáticos. Então, se eu tenho um caso confirmado no domicílio, mas aquela pessoa dorme com a outra pessoa, é casal, ou dorme na cama porque não tem espaço e tá ali, e ela não tem sintomas, mas o outro foi confirmado, eu posso estar cara a cara com a pessoa que é Covid, mas que é assintomática. E não esqueça que o assintomático é um grande problema para a saúde pública, porque ele transmite e nem ele sabe que está com sintomas. Interromper a cadeia de transmissão. E aqui é um dos papéis mais importantes da vigilância epidemiológica. É a quebra da cadeia de transmissão, diminuindo o número de casos novos de Covid. E a gente só consegue quebrar a cadeia de transmissão por Covid, até então, antes da vacina, utilizando as medidas de isolamento e distanciamento social, além da higienização, a etiqueta da tosse e do uso de máscara. E o que é contato, galera? Qual o conceito de contato? Também é importante. Prova adora conceito, principalmente quando nós estamos começando a estudar algum tema. Então, é muito importante nós sabermos os conceitos, porque prova adora conceito, tá certo? Então, o que é contato? Para fins de prova, o que é que vocês devem marcar lá na alternativa como correto? É qualquer pessoa, no caso, contato para Covid, tá? Porque para cada patologia existe um conceito de caso suspeito, de caso confirmado. Estamos falando de Covid. É qualquer pessoa que esteve em contato próximo a um caso confirmado de Covid durante o seu período de transmissibilidade. Já sabemos que a mediana é de 5 a 7 dias, de 5 a 6 dias a mediana. Ou seja, 2 dias antes e 10 dias após o início dos sintomas ou sintomas do caso confirmado. Então, contato tem que ter contato a uma pessoa com caso confirmado de Covid, tá? No período de transmissibilidade. E qual é o período de transmissibilidade em relação ao Covid? 2 dias antes e 10 dias depois a data do início dos sintomas, tá? Para fins de vigilância, rastreamento e monitoramento dos contatos, deve-se considerar contato próximo. Então, aqui também um outro conceito importante para vocês. A pessoa que esteve pelo menos de teve a menos de 1 metro de distância por um período mínimo de 15 minutos de um caso confirmado. Teve contato físico direto, por exemplo, apertando as mãos com um caso confirmado.
é profissional de saúde que prestou assistência em saúde em caso de Covid sem utilizar equipamento de proteção individual, né, nosso famoso EPI, conforme preconizado ou com EPI danificado, seja contato domiciliar ou residente na mesma casa, ambiente, dormitório, creche, alojamento, dentre outros, de um caso confirmado. Então, o contato próximo está sempre relacionado a caso confirmado e observem aqui, ó, 15 minutos, né? Um contato com menos de 1 metro num espaço, num tempo, num período de 15 minutos. Então, nós já sabemos que esse é o contato próximo, é um outro conceito que eu sugiro que vocês fiquem atentos, tá certo? Cenários. O rastreamento de contatos deve ser utilizado para todos os casos confirmados. Então, se eu atendi um paciente e existe qualquer tipo de confirmação para a COVID, que seja laboratorial, que seja clínica, seja epidemiológica ou por imagem, eu vou rastrear o contato. É desejável que essa estratégia também seja feita para os casos suspeitos. Observem que não é obrigatório, mas seria desejável. Nós sabemos que o nosso sistema de saúde está exausto, ele não foi preparado para isso e os profissionais também não. Né? Existem regiões no Brasil que não temos mais profissionais para atender. Existem regiões que os profissionais estão doentes, não só por Covid, mas também, né, com outros tipos de patologias, porque o trabalho está pesado demais. Então precisamos, né, é desejável que também façamos o rastreamento daquelas pessoas que têm contato com os casos suspeitos, em locais com poucos casos. Então, o próprio Guia de Vigilância Epidemiológica deixa essa abertura. Então, é desejável que isso seja fácil, mas que em locais que a gente tenha poucos casos, porque seria quase desumano a gente rastrear todos os contatos de todos os casos suspeitos, porque todo mundo hoje, com qualquer sintoma respiratório, a gente, no cenário epidemiológico que nós estamos vivendo, nós vamos enquadrar como Covid, ou que tenha baixa capacidade laboratorial instalada. Então, não tenho como fazer testagem, não tenho como fazer exame de PCR, eu vou identificar outras pessoas que estão próximo desse indivíduo que está suspeito para que eu possa, né, já salvaguardar, já manter o isolamento também. Essa estratégia se torna mais efetiva quanto menor for o número de casos, tá certo? Então, quanto menor o número de casos, mais efetiva é. Se eu já tenho um número muito grande de casos, rastrear pessoas de casos suspeitos, né, contatos de casos suspeitos, já não é tão efetiva. Seria gastar tempo e dinheiro e recurso humano. Então, no território, isso porque em lugares com alta incidência, né, com alto número de casos, os esforços das equipes de saúde estarão voltados principalmente para impedir o esgotamento dos serviços de saúde. Isso é muito importante e eu vou colocar aqui, preste bem atenção em relação a isso. Quando a gente começa a trabalhar com uma doença nova, tudo fica muito complexo, inclusive, né, a própria situação do sistema de saúde. O SUS podem falar mal o que for, mas o SUS sofreu agora um baque e deu conta, na maior parte dos estados e das cidades, que desde o início da pandemia obedeceram e seguiram as regras já identificadas pela OMS de isolamento e distanciamento social. Então, aquelas cidades que se propuseram a cumprir e colocar à risca se mantiveram com, vamos dizer, com a taxa de ocupação de leitos de UTI, de leitos de clínica médica, né, para a Covid, tranquilos. Então, vamos dizer, isso não sem partidarismo nenhum mesmo. Né? Existem cidades que estão tranquilas, que estão na fase 2 de retomada das atividades econômicas. Né? Mas uma cidade, um estado que insistiu em retornar precocemente, uma cidade, os estados que insistiram em não iniciar as medidas de isolamento e distanciamento social e onde a comunidade não colaborou tanto, com certeza vai sim existir o esgotamento do serviço de saúde, o esgotamento dos profissionais. Tá? E quando os profissionais de saúde começarem a ficar cada vez mais escassos,
vamos ter que lançar mão de pessoas que não têm tanta habilidade e experiência. E o cenário, o momento, exige experiência. Eu não estou aqui dizendo que as pessoas que não têm experiência não deveriam ter oportunidade para trabalhar com Covid, não. Devem, é um momento muito bom para começar a trabalhar. Mas a chance de uma pessoa sem experiência ser contaminada é maior. E isso pode custar uma vida. Então, gente, sair testando todo mundo de forma aleatória não é um critério epidemiológico que tenha eficácia. Mas não é um critério epidemiológico que vai ser uma boa estratégia. Vamos gastar recurso material, recurso humano. Vamos expor as pessoas em filas, vamos expor os profissionais para fazer testagem. Isso eu vivi na pele, né? Apesar de que aqui em Salvador, né, o governo e a prefeitura trabalharam juntos, mesmo sendo de partidos de oposição, isso foi muito tranquilo. A gente está conseguindo uma situação ainda um pouco mais tranquila, porque houve um respeito às regras, né? Esse trabalho em conjunto deu certo. Então, onde a gente vê que a política de governo ela é inferior à política pública, a gente vê que dá certo. Então, houve sim testagem. Aqui, né, os profissionais de saúde que atuam em todos os espaços foram testados, sim, né? E cada vez que um era confirmado, tinha outra testagem. Se fosse confirmado em outro laboratório, todos eram testados novamente, porque a intenção não é deixar ninguém doente trabalhando. Por quê? Não só para não proteger a nossa vida, mas também para que a gente não transmita para outras pessoas. Então, imagine se eu sou assintomática e estou trabalhando. Eu estou levando risco para a população, mesmo utilizando EPIs. Então, mesmo com o uso adequado, existe um momento ou outro que a gente vai ter já que eu estou sem nenhum sintoma, mesmo com todo o rigor de entrada nas unidades de saúde, a questão do afastamento, distanciamento, a questão da lavagem das mãos, do fluxo da unidade ter sido todo modificado, o risco existe. Então, precisamos lembrar que a política pública deve ser muito maior do que a política de governo. Não adianta a gente culpar o Sistema Único de Saúde pelo que aconteceu. Muito do que está acontecendo no mundo, boa parte é culpa da população e da irresponsabilidade de muitos governantes em querer apressar o passo e querer conviver com o vírus que tem, né, uma capacidade de impactar tão grande. Então temos que pensar em todos os lados da moeda. Sair testando não adianta de muita coisa se eu posso pegar no dia seguinte, se eu posso ser contaminada no dia seguinte. O ideal é usar medidas de proteção. E as medidas de proteção que já foram comprovadas que nos ajudam a quebrar a cadeia de transmissão. Então, testar aleatoriamente não ajuda tanto, só para a gente identificar mesmo o perfil dos bairros que tem mais, fazer lockdown. Aqui na Bahia, né, o ônibus foi proibido para algumas cidades, e cada abria, fechava. Então, isso tudo aconteceu aos poucos. Nos outros estados eu tenho acompanhado também, porque eu leio os boletins epidemiológicos do Brasil e vejo como está acontecendo. E o SUS deu conta na medida do possível, correu atrás na medida do possível, mas a população precisa fazer sua parte também, não só, e o governo não só com política de governo, mas sim com política pública, né, que é o que o verdadeiro poder público deve fazer, tá certo? Vamos lá, continuar aqui? Vamos cá. Rastreamento de contatos próximos seguindo os cenários epidemiológicos da Covid. Então, o cenário 1, apenas casos importados, foi lá no início, né, da pandemia aqui no Brasil que nós tínhamos, apenas casos que a gente não eram casos autóctones, né, que eram casos alóctones, casos vindo de fora, casos autóctones esporádicos, casos próprios, né, da região um ou outro, e clústeres localizados, ou seja, surtos, né? Casos confirmados e bem localizados. Então, qual é a recomendação? Identificar, capacitar e manter uma equipe de investigadores prontos para iniciar rastreamento de contatos a partir do primeiro caso identificado. Esse primeiro caso identificado é chamado de caso índice. E nessa situação, sugere-se que todos os contatos próximos sejam identificados rapidamente. Observem aqui que eu tenho casos importados, casos esporádicos, ou seja, eu tenho poucos casos, eu ainda consigo dar conta de identificar todos os casos. Na situação 2, transmissão comunitária, curva epidêmica em ascensão acelerada. Observe com uma postura diferente para que não haja exaustão do sistema,
e gasto, né, de recursos de forma inadequada. Quando a transmissão é intensa e disseminação no território, o rastreamento de contatos pode ser difícil de ser operacionalizado, né? A gente vai expor o profissional, a gente vai expor as pessoas que estão na unidade de saúde, a gente vai gastar um tempo e sabendo que já está acontecendo de forma muito rápida, que nós temos que agora prover as medidas e intensificar as medidas de isolamento social. Isso não sou eu que estou dizendo, não. São os grandes estudiosos. Eu sou uma grande estudiosa, mas aqui é comprovado mundialmente. Os países que já saíram dessa são países, né, que lidaram e que têm populações educadas para essa finalidade. Mas deve ser realizado sempre que for possível, priorizando. Então, nesses casos aqui, nós podemos priorizar os contatos domiciliares, trabalhadores de serviços de saúde, da segurança pública e trabalhadores de atividades de alto risco, casas de repouso, penitenciárias, alojamento, motoristas de transportes por aplicativos, motoristas de táxi, motoristas de ônibus, pessoas que estão expostos e que têm maior risco, tá certo? Então, são os cenários que nós temos. Identificação dos contatos. Então, para rastreamento dos contatos, é importante que seja realizada uma investigação detalhada dos casos do Covid-19 que são captados pelos sistemas de investigação, né? Nós temos dois sistemas, como nós vimos, o ESUS Notifica e o CIVEP-Gripe, que é um sistema de vigilância de síndromes gripais, tá? Então, para rastrear os contatos, eu preciso dessa investigação detalhada daquelas pessoas que nós incluímos no sistema de informação como contato daquelas pessoas que convivem com casos, estão convivendo com casos confirmados de Covid-19. Para essa etapa, durante o atendimento do caso pelo serviço de saúde, o caso é a pessoa que está confirmada, deve ser utilizada a ficha de rastreamento de contatos com o objetivo de identificar as pessoas que estiverem em contato com o caso confirmado no período de transmissibilidade da doença, ou seja, até 48 horas antes do início dos sintomas, para casos sintomáticos, ou até 48 horas antes da data da coleta dos exames, para aqueles casos assintomáticos. Rastreamento de contatos, continuando, a equipe de investigação deverá acionar os contatos identificados preferencialmente nas primeiras 48 horas após a notificação do caso. Todos os contatos devem ser contactados pessoalmente ou por telefone para se confirmar se eles atendam às definições propostas e, portanto, serem incluídos na estratégia de monitorar, ou seja, se eles têm sintomas, para a partir da gente monitorar, se ele é um suspeito, a gente também vai ter mais um caso confirmado. Também devem ser questionados se possuem condições de realizar o isolamento ou se necessitam de apoio do órgão de saúde. Então, se pode fazer isolamento, se não está trabalhando, ou se vai precisar do nosso suporte, atendendo e recebendo o atestado médico para o isolamento, preenchendo os quesitos de acordo com os critérios médicos, tá certo? Cada indivíduo identificado como contato deve receber as informações sobre o objetivo da estratégia de rastreamento e monitoramento dos contatos, a necessidade de procurar um serviço de saúde para a realização de exames clínicos, observe que a clínica ela é soberana, e coleta de material para exames laboratoriais, caso necessário. Lembre-se, gente, o Brasil foi pego de surpresa como todo mundo. Nós não temos mesmo, agora que estamos com um aporte melhor de recursos para exames de laboratório, mas fomos pegos de surpresa e não deu para testar inicialmente todo mundo, e nem testar todo mundo mesmo. Então, a clínica é soberana, tivemos que aprender na dor. Infelizmente, sim, foi um ano de aprendizado, é uma doença que nos fez abrir os olhos para muitas situações. E orientações sobre a doença e manifestações clínicas, até porque se eu estou com uma pessoa que tem contato com alguém confirmado, eu preciso sinalizar qual momento ela deve procurar um serviço de saúde, e isso inclui o aparecimento de qualquer sintoma gripal, tá certo? Especialmente quais? Febre, calafrios, tosse, dor de cabeça, aqueles que a gente viu lá na síndrome gripal, coriza ou congestão nasal. Congestão nasal, por exemplo, se for criança,
falta de ar ou dificuldade de respirar, que já entraria, né, com um sintoma mais grave, né, em relação ao sistema respiratório, distúrbios olfativos, que já nos alinha bem ao Covid, né, com a perda do olfato, e gustativos, com a perda do paladar, sem causa anterior. Então não teve nenhuma causa, do nada a pessoa não consegue mais sentir o cheiro, não consegue mais sentir o gosto. Com certeza, clinicamente, você pode já fechar para a Covid, tá? Como a gente já viu na confirmação de caso por critério clínico. Então, nesse bloco a gente para, vou continuar para a gente não interromper o raciocínio. O que fazer se apresentar algum sintoma? Essa orientação que nós devemos dar ao paciente que está em contato com alguém confirmado de Covid. A quem se reportar, como se isolar, né? Ou seja, a quem se reportar ao serviço de saúde, se for durante a semana, unidade básica de saúde, final de semana e noite, unidade, né, pronto atendimento. Como se isolar? O uso de máscara, a higiene das mãos, o isolamento, a etiqueta respiratória, observar sinais de gravidade, devemos explicitar quais são, dispneia, né, dificuldade de respirar, principalmente, e quais são os serviços de referência. Por isso a importância de conhecer a rede do nosso município, a rede que nós estamos atuando. Orientações sobre o monitoramento dos sintomas durante o período de isolamento e em qualquer situação, manter contato com a unidade de saúde de sua referência para que não agrave o caso e fique em casa. Né? No sinal de gravidade, primeiro sinal de agravamento, procurar uma unidade com maior porte, né, com maior densidade tecnológica. E orientações sobre como e onde deve ser realizado o isolamento. Então, fique em casa pelo menos, né, pelo período recomendado, após a data da sua última exposição. Então, se eu sei que eu tive contato com alguém positivo de Covid e eu sou uma pessoa bem esclarecida, eu vou ficar em casa e vou, dentro de minha própria casa, usar as medidas, né, de isolamento, as medidas de precaução para que eu não contamine outras pessoas. É que eu volto a falar, né, da situação que eu tenho vivido, que eu vivi no início logo da pandemia principalmente. Então, quando começou a pandemia, quando a gente começou a atuar mesmo além de frente do Covid, eu sou asmática moderada, uso, né, a bombinha, e eu comecei com um quadro de desconforto respiratório atípico do que eu tinha com relação à asma e fui parar na urgência, né? Então, estava na unidade de saúde atuando, fui avaliada por um profissional da unidade de saúde, eu mesma aferi a saturação, eu não estava com febre, por isso que eu fiquei até um pouco mais tranquila, mas ao chegar na unidade de atendimento, né, da urgência, que já estava organizada para a Covid, eu fui direto para exame de imagem por conta do quadro asmático, né, da minha condição de risco, e também eu fiz o SWAB, né, o PCR. E isso fez com que, duas situações, o PCR estava demorando mais um pouco, já que nós tínhamos uma pouca oferta no momento para a alta demanda, a tomografia saiu na hora e deu, né, bilateral, vidro fosco em periferia. Logo, eu fui submetida ao quê? Ao isolamento. Naquele momento, 14 dias, eu tinha sintoma. Qual sintoma que eu tinha? Eu tinha o sintoma de desconforto respiratório, né? E também a febre que não conseguiu chegou a 37,9, chegou a 38, mas não passou disso. Mas por conta de ser uma profissional de saúde, eu estava exposta, estava no início da pandemia e ainda não sabíamos muito sobre a doença, foi me proposto a internação para que eu não agravasse. E como pessoa esclarecida, eles me propuseram, eu pedi para voltar para casa, porque eu sabia quais seriam os sinais que eu iria agravar. Mas é assim que a gente conduz com todos os pacientes? Não. Se eu sei que o paciente não tem um nível de instrução suficiente, adequado, eu vou mantê-lo internado, já se eu sei que ele tem um risco maior, né, de agravar o caso. Eu sabia que se eu comprei, né, oxímetro, eu tenho toda a estrutura para me avaliar e tenho pessoas que possam me avaliar, eu fiquei trancada no quarto, usando máscara, separei meus utensílios, só comia no quarto, recebia o alimento, parava na porta, eu abria a porta e pegava. Tudo isso para que eu não tivesse contato com as pessoas do meu domicílio. Meu filho passou a dormir, minha casa tem, né, 2 andares, passou a dormir num quarto separado, porque ele também é asmático. Tudo isso porque eu tenho
condições que eu possa fazer isso, esclarecimento, mas os bolsões de pobreza e a população. Então as orientações devem ser muito precisas e explicar o que é isolamento. Isolamento não é só estar afastado do trabalho de férias, não. Afastamento não é isso, isolamento não é isso. É você estar se responsabilizando pela sua saúde, pela saúde de quem você ama e pela saúde também dos outros, tá certo? Então a gente para por aqui nesse bloco, a gente retorna com um pedacinho de aula, né, para concluir algumas linhas de raciocínio. Beijos, fique com Deus, até o próximo bloco. Tchau, tchau.